Amém, graças a Deus. Vamos abrir a palavra em Atos, capítulo de número 2. Nós vamos começar aqui o nosso estudo. É bom tê-los aqui essa noite, poder rever a Tassi, a Alícia. Muito bom vocês estarem aqui, viu? Alícia mesmo, né? Acertei. Está uma mocinha já, graças a Deus. Atos, capítulo 2. Lembrando que nós estamos estudando os artigos de fé da nossa igreja e hoje a gente vai finalizar falando dos artigos de fé. E a partir da semana que vem nós vamos falar sobre o governo da nossa igreja, né? Como que a nossa igreja ela funciona na questão de organização, né? Organizacional. Vamos orar antes da gente ler o texto. Senhor, muito obrigado por essa noite, te agradecemos por podermos estar aqui reunidos em Teu nome, te dou graças, Senhor Deus, por essas pessoas, por essas vidas, pelas famílias que estão presentes aqui, pelos visitantes, agradecemos ao Senhor, pelos irmãos e irmãs que estão nos acompanhando de casa, também, ó Deus, pelo YouTube, obrigado porque o Senhor tem sido bom para conosco, ó Deus. Nesse dia nós queremos pedir para que o Senhor possa falar conosco através da Tua palavra. Usa a minha vida, usa a vida de cada irmão que aqui está presente e que o Senhor traga a Tua palavra aos nossos corações, aquilo que precisamos entender e aprender. Assim eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos falar basicamente de 4 assuntos aqui. Nós vamos falar sobre a igreja, sobre batismo, Santa Ceia do Senhor, tem mais, né? Segunda vinda de Cristo, a ressurreição, o juízo e o destino eterno. E aí a gente termina os artigos de fé da nossa igreja. Então, como que a igreja do Nazareno vê a questão da igreja de Cristo, né? Como que nós entendemos o que é a igreja? Antes da gente ler o texto, o artigo de fé diz assim: nós cremos na igreja, a comunidade que confessa a Jesus Cristo como Senhor. Então, primeira coisa, nós cremos que a igreja, ela é uma comunidade que confessa que Jesus é o Senhor. Esse é o primeiro ponto, tá? Então, a gente crê que quando nós nos reunimos como igreja, e nós nos tornamos igreja quando nós confessamos que Jesus é o Senhor. O que mais? A gente crê também que a igreja é o povo da aliança de Deus feito novo em Cristo, o corpo de Cristo congregado pelo Espírito Santo através da palavra. Uma outra coisa que aparece aqui é que a gente entende que a igreja também ela é um corpo. Lembra do texto que Paulo ensina? E ele fala em 1 Coríntios sobre a unidade orgânica da igreja? Antes da gente ler Atos, vamos lá para 1 Coríntios. Se eu não me engano é o capítulo de número 12. Olha aqui o que Paulo fala aqui, ó. 1 Coríntios capítulo de número 12, versículo 12 diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muito, constituem um só corpo, assim também a respeito a Cristo, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é só um membro, mas muitos. Então, quando Paulo fala da igreja, ele fala como sendo um corpo, né? E um corpo ele tem vida. Um corpo é feito de membros, né? O meu corpo não é só mão, não é só pé, ele é um todo, né? E a igreja também é vista então como um corpo de Cristo que está fazendo o quê? Congregando. Estava conversando com o Davi a respeito disso, antes de começar aqui o nosso culto de estudo. O culto online é bom? É bom. Mas o culto presencial não é melhor? E por que é melhor? Porque aqui nós nos reunimos como corpo. É claro que as pessoas que estão em casa participando, elas estão reunidas conosco, mas não fisicamente falando, né? E a gente vai ver depois, daqui a pouquinho, sobre
a igreja primitiva. A igreja primitiva, eles se reuniam igual aqui, né, juntos, fisicamente, presencialmente. Então nós precisamos entender que o corpo de Cristo, quando ele está congregado, ele se torna então igreja, tá? A igreja do Senhor. E aqui onde nós estamos congregados, o Espírito Santo ele manifesta o seu poder através da palavra. Então por que eu venho à igreja? Para congregar com os meus irmãos. Eu venho à igreja para aprender da palavra, ter comunhão com Deus, mas comunhão com quem também? Com as pessoas, né? Aqui nós temos comunhão uns com os outros. Essa é a ideia de nós estarmos aqui então como igreja. Que mais? Deus chama a igreja para expressar a sua vida na unidade e na comunhão do Espírito Santo. Então qual que é a nossa função como igreja? Expressar a vida em unidade, ou seja, nós temos que ser um com o outro, né? Melhor dizendo, e também na comunhão. Agora vamos lá para Atos capítulo de número 2, por favor. Só para a gente entender o contexto. Primeira coisa aqui, que nós vamos aprender. No capítulo 2, versículo 42, Lucas ele vai falar de como viviam as pessoas que eram convertidas ao cristianismo. Falando do quê? Da igreja. E olha o que diz a palavra, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, o que o texto informa? Que eles estavam perseverando na doutrina. O que eu estou ensinando aqui hoje são doutrinas, né? Nós vamos falar sobre a igreja, sobre o batismo, são doutrinas. E o que são doutrinas? São ensinamentos que o próprio Jesus deixou, através da sua vinda aqui na terra. Então quando Jesus veio, ele deixou ensinamentos, tá? Então é na nossa comunhão que nós aprendemos os ensinamentos de Cristo. Mas quem fazia isso no começo? Os apóstolos. O que mais aquelas pessoas faziam? Eles tinham comunhão, eles partilhavam do pão e eles partilhavam também momentos de oração. Isso é igreja. Igreja não é somente um ajuntamento. Eu vou lá na igreja prédio. Não é só isso, é muito mais do que isso. Aqui a gente aprende a palavra, aqui a gente tem comunhão. Aqui a gente partilha, né, ou compartilha dos nossos mantimentos. Aqui a gente compartilha das nossas orações. Né, nos cultos semanais que eu faço de segunda a sexta de manhã, é para orar uns pelos outros, né? E isso é ser igreja. Que mais? Compartilhar também do pão, né? Estar tendo momentos de tomarmos café junto, compartilharmos uma refeição e assim por diante. O que mais que havia naquela igreja primitiva? Havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. O que acontecia também na igreja primitiva e que deve acontecer ainda no dia de hoje? Milagres acontecendo. Milagres de conversão, de cura, de libertação, de restauração de vida, de casamento, de família e assim por diante. Os que creram, versículo 44, estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades, bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Então era uma igreja que enxergava a necessidade do outro. E aqui entra a palavra que eu queria, né? Diariamente eles perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. É lógico que a gente não vai conseguir reunir a igreja todos os dias aqui no templo, não vai conseguir, mas aquela igreja conseguia, né? Todos os dias eles estavam ali no templo, fazendo o quê? Orando, cantando louvores, entoando salmos e assim por diante. A Bíblia fala que eles perseveravam em ir à igreja ou ir ao templo, né? Então, nós entendemos a igreja do Nazareno que é importante você estar aqui, é importante você congregar, é importante você fazer parte da igreja. Mais uma vez ele fala de partilhar as refeições, e no versículo 47 diz assim:
louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. O que acontecia? Como essa igreja vivia muito unida, tinha muita comunhão, eles vendiam propriedades, eles distribuíam alimentos entre eles, o que começou a acontecer? A sociedade de fora começou a olhar para a igreja com outro olhar. Pensa bem, se você faz parte de uma comunidade onde você se sente acolhido, você não vai voltar nesse lugar? Então a ideia de igreja é isso também, é de nós acolhermos as pessoas, ajudarmos as pessoas, e através desse testemunho da nossa união, do compartilhamento daquilo que a gente tem, é que Deus vai acrescentar almas para nós, né? Então, que eu e você possamos atentar para isso, né? É muito bom a gente vir à igreja, mas é melhor ainda quando a gente traz outras pessoas também, para testemunhar, né, e viver aquilo que a gente vive em Cristo Jesus. Até aqui deu para entender, gente? Então vamos lá. Então Deus chama a igreja para expressar a sua vida na unidade, na comunhão, na adoração através da pregação da palavra, na observação dos sacramentos e do ministério em nome de Jesus, né? Pela obediência a Cristo, viver santo, responsabilização mútua. O que se espera da igreja, né? Que os membros que compõem a igreja vivam em novidade de vida. Se tem uma coisa triste para um pastor ou para um líder, é a gente ouvir de alguém de fora dizendo, mas aquela pessoa frequenta a tua igreja? Né? Mas não do lado positivo, do lado negativo. A igreja, eu sei que ela é feita de homens, né? Homens erram, homens falham, mas nós precisamos minimizar isso, né? As pessoas têm que olhar para nós e ver um exemplo a ser seguido. Eu creio que quando Jesus passou aqui pela terra, nesses 33 anos que Ele viveu entre nós, eu creio que onde Ele passava, Ele impactava as pessoas, pela maneira dele viver, né? Preocupado com o próximo, né? Em alimentar, em nutrir, em curar, em abençoar, que eu e você também sejamos esse exemplo de Cristo, que essa seja a nossa mentalidade de ser igreja, né? É bom ser arrolado no hall de membresia da igreja? Lógico que é, mas mais importante é nós darmos um bom testemunho para as pessoas de fora, tá? Nós vamos falar depois também dos sacramentos e dos ministérios dentro da igreja, tá? Qual que é a missão da igreja? A missão da igreja no mundo é a de participar no ministério de redenção e reconciliação de Cristo no poder do Espírito Santo. A igreja cumpre a sua missão fazendo discípulos através do evangelismo, ensino, compaixão, promoção da justiça e testemunho do reino de Deus. Eu quero ler 2 textos com vocês. O primeiro é Atos, capítulo de número 1, por favor, quem tiver com a Bíblia, Atos, capítulo de número 1. Versículo 8 diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Qual que é a missão da igreja, de acordo com esse texto aqui? Eu recebi o poder do Espírito Santo. O que eu faço com ele agora? Né? Em algumas igrejas, em algumas denominações, ser cheio do Espírito Santo é só fazer coisa aqui dentro da igreja, né? Eu vou curar pessoas aqui dentro, eu vou fazer várias coisas em nome de Cristo, mas dentro da igreja. Jesus não nos chamou para dentro, Ele nos chamou para fora, né? A palavra igreja, o significado dela, sabe qual que é? Vocês lembram? Quem lembram aí? Ninguém lembra? Não? O que significa a palavra igreja? Lembra, seu Theo? Eclésia, sim. Mas o que quer dizer eclésia? Chamados para dentro ou para fora? O que vocês acham? Para fora. A palavra igreja, que é eclésia, é chamados para fora. Não é doido esse negócio? Eu não fui chamado para dentro, eu fui chamado para fora. Mas chamado para quê?
Eu recebi o poder do Espírito Santo. O que eu tenho que fazer a partir disso? Jesus disse, você vai receber o poder do Espírito Santo e você vai ser minha testemunha. O que é ser testemunha de Cristo? O que é ser testemunha? Primeiro é saber do que Ele fez por nós na cruz, né? Esse é o ministério, de que Jesus veio reconciliar o homem a Deus. Gente, isso aqui é tão simples, e a gente às vezes fica tão perdido na hora de evangelizar. Qual que é o problema que Jesus veio resolver? Primeiro, o homem estava separado de Deus através de Adão. Houve uma quebra de comunhão. O que Deus, através de Cristo, então veio fazer? Ele veio ligar o homem novamente à presença de Deus. Esse é o ministério da reconciliação. A sua sentença era de morte, era para ir para o inferno. Mas eu mandei meu filho ao mundo para morrer por vocês e fazer essa reconciliação comigo. Então, assim eu sou justificado, assim eu sou regenerado, assim eu sou adotado, e assim eu faço parte então da família de Deus, que é a igreja. Agora, a dificuldade que a gente tem é de passar isso às pessoas. O que Cristo fez no passado e o que Cristo fez no presente na minha vida. O que Jesus tem feito por cada um de nós? Né? Muita gente prega um evangelho errado. Né? Não vem para Jesus que se você não é casado, você vai casar. Se você está desempregado, você vai empregar. Se você não tem valor nenhum, agora você vai ter. Não, não é isso. Isso é consequência. Consequência de estudo, de trabalho, de tantas outras coisas. Mas o que é o interessante de chamar as pessoas para vir a Cristo? Que agora eu sou reconciliado com Deus. Agora eu não sou mais uma criatura, agora eu sou filho. E o filho tem direito, o filho tem direito à herança. E qual que é a nossa herança? A salvação em Cristo Jesus. Então que eu e você possamos ser usados no poder do Espírito para testemunhar isso às pessoas. As pessoas querem ouvir isso, quer ouvir o Evangelho que cura, que liberta, que restaura, mas que une essa pessoa à presença de Deus, tá bom? Até aqui, alguém tem alguma dúvida? Podemos ir para frente? Então vamos lá. Então a igreja cumpre a sua missão fazendo o quê? Discípulos. Então eu faço discípulos. Só que para fazer discípulos, gente, eu tenho que sair lá para fora, não é aqui dentro. Aqui dentro as pessoas vão vir, a gente vai pregar a palavra, mas fazer discípulo é lá fora. É o que os jovens fizeram na Saudade esses dias, lá no Parque Raia, é chamado para fora. Levar a mensagem lá para fora, para reconciliar as pessoas com Deus, tá? Então a igreja é uma realidade histórica que se organiza em moldes culturalmente condicionados. Existe tanto como um corpo universal, quanto congregação local. Ou seja, a igreja, ela é local, aqui é uma igreja local, mas também nós temos uma igreja universal, não a universal do reino de Deus, tá? Universal no mundo inteiro, né? Essa igreja universal que vai ser arrebatada no dia em que Jesus vai voltar, tá? Igreja que não é física, né? É uma igreja espiritual. São várias igrejas locais que vão subir no mesmo instante, tá bom? Então essa é a igreja universal. Deus também, separa pessoas chamadas por Deus para ministérios específicos. Dentro da igreja também, em 1 Coríntios, você não precisa abrir, no capítulo 12, vai falar também dos dons espirituais. O que Deus faz no meio da igreja? Separa pessoas para trazer edificação ao seu rebanho, ao seu corpo aqui na terra, tá? Isso é chamado de dons do Espírito Santo. Alguém lembra um dom do Espírito Santo? Quem lembra aí? Vamos lá. Facinho, gente. Fala, Manu. Você sabe disso aí. Oi? Não, o Pentecoste foi o derramar do Espírito Santo, mas o que ele trouxe? Dons. Quais são os dons? Nós já estudamos aqui. Cura, que mais? Operação de milagres, que mais? Palavras, orar em línguas, falar em línguas, que mais? Palavras de entendimento, palavras de sabedoria, profecia, vocês lembram disso? Esses são os dons que Deus concedeu ao rebanho, de acordo com a vontade de Deus, Ele colocou no nosso meio, para fazer o quê? Edificar a sua igreja.
Mas qual que é o objetivo principal? De sermos edificados para ganharmos os perdidos lá fora. Tá bom até aqui? Então vamos lá. Deus chama também a igreja a viver sobre o seu governo em antecipação da consumação na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, acima da igreja do Nazareno, gente, existe o governo de Deus sobre as nossas vidas, né? Então, primeiro o governo de Deus, depois o governo terreno, que são as nossas autoridades. Sobre igreja, alguém tem alguma dúvida? Aqui ou em casa? Se tiver, Nani, você pode falar aí que aí eu abro aqui. Vamos para o segundo artigo de fé aqui do estudo de hoje. Vamos falar sobre o batismo. Cremos que o batismo cristão foi ordenado pelo nosso Senhor e é um sacramento que significa a aceitação dos benefícios da expiação de Jesus Cristo, para ser administrado aos crentes e constitui uma declaração de fé nele como seu Salvador e do seu pleno propósito de andar obediente em santidade e retidão. Então o que a gente crê? Nós cremos que o batismo é um sacramento. O que é um sacramento? Alguém sabe? É muita palavra estranha, né, para uma aula só. Sacramentos são rituais que Jesus ensinou e é como que algo obrigatório que a gente tem que fazer. A igreja do Nazareno, ela crê em dois. Um deles é o batismo, que é um ritual que nós devemos fazer, e o segundo é a administração da Santa Ceia, tá? O primeiro que nós estamos falando é do batismo. Então, as pessoas que recebem Jesus como Senhor e Salvador, elas têm que fazer o que após isso? Ser batizada. E por que ela tem que ser batizada? Tem muita gente que fala assim, mas eu não preciso do batismo. Precisa. A palavra fala que aquele que crer e for batizado será salvo. Jesus, ele cumpriu todos os rituais judaicos, sabia disso? Jesus, quando tinha 8 dias de vida, ele fez a circuncisão, né? Que era aquele corte que tem no órgão masculino, genital masculino. Ele participou dessa circuncisão. Ele foi apresentado ao sacerdote. Jesus, quando ele completou 30 anos de idade, João Batista batizou ele. Aí eu fico pensando, né? Por que Jesus precisou ser batizado? Alguém sabe? Jesus tinha pecado? Sim ou não? Não. A gente não estudou umas semanas atrás que ele foi concebido pelo Espírito Santo? Então por que Jesus batizou? Oi? Para cumprir as Escrituras e porque agora, Adri, ele está abrindo um novo tempo, um novo advento. No passado, não tinha o batismo. Você não vai ver ninguém ser batizado no passado. Tinha a circuncisão, mas não tinha o batismo. A partir de Cristo, começa então o batismo, né? As pessoas são batizadas. E qual que é o significado do batismo? Nós acabamos de ver aqui. O significado é o quê? É de aceitar aquilo que Cristo fez por mim na cruz do Calvário. E mais do que isso, eu não só aceito, mas eu também declaro às pessoas e nas regiões celestiais que agora eu pertenço a Jesus. Deu para entender isso? Então Jesus, além de abrir um novo advento, que é através do batismo, ele também deixou um exemplo. A gente vai ver que após Cristo, os discípulos, todos eles pregavam e depois anunciavam o batismo. Vamos ver um exemplo disso? Abram comigo aí, em Atos capítulo 2, versículo 37, por favor. Olha que legal essa expressão aqui. Aqui já tinha dado o Pentecoste, né? Jesus já tinha subido ao céu, o Espírito já tinha descido sobre os discípulos, e aí nós temos a pregação do apóstolo Pedro. E olha que interessante, fala aí, no versículo 37. Depois que Pedro pega, né? As pessoas dizem, ouvindo eles estas coisas, compungiu-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos,
que faremos, irmãos? Ou seja, eles ouviram sobre o ministério de Jesus, o que ele veio fazer aqui na terra. As pessoas que estavam ali, diz a Bíblia que era mais de 3.000 pessoas estavam ouvindo essa mensagem. Quando Pedro acabou de pregar, ele falou assim, as pessoas disseram, mas e agora, o que a gente faz? A gente entendeu o que Jesus fez, que ele veio, morreu pelos pecados, foi assunto ao céu, e ele foi preparar um lugar para a gente habitar. E aí sabe o que Pedro fala? Versículo 38, respondeu-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. O que Pedro está ensinando aqui agora então? Que primeiro eu ouço a palavra tem que gerar o quê? Arrependimento no meu coração. Após o arrependimento, o que eu tenho que fazer agora? Ser batizado, né? E gente, não precisa ser batizado toda hora, é uma vez só. Aí as pessoas ouviram essa mensagem e diz que nesse dia aqui mais de 3.000 pessoas foram então batizadas, né? É interessante, né, que Pedro fala que o batismo também ele significa remissão dos pecados. Eu estou morrendo para um velho homem, estou ressurgindo então uma nova criatura em Cristo Jesus. Beleza até aqui, gente? Uma coisa que talvez você não sabia da nossa igreja. O batismo, então, ele é um símbolo da nova aliança. A igreja do Nazareno, ela batiza criança. Desde que os pais tenham a responsabilidade, a incumbência de ensinar o seu filho nos caminhos do Senhor, tá? No Brasil, nós não temos muito o batismo infantil da igreja do Nazareno. Tem muito mais nos Estados Unidos do que aqui no Brasil, tá? Até devido à cultura e assim por diante. Mas qual que é a recomendação? Não vou batizar todas as crianças, não vou fazer isso. Agora, quando houver o comprometimento de um pai e de uma mãe que quer batizar o seu filho quando criança, a gente batiza, desde que ele assuma a responsabilidade diante de Deus para ser batizado, tá? Quando ele fizer 12, 13 anos de idade, ele vai fazer a profissão de fé. O que é profissão de fé? Professar. Eu sou de Jesus, eu creio naquilo que ele fez por mim. Deu para entender isso, gente? Existem 3 tipos de batismo. Alguém sabe? Pelo menos um? Você conhece 2? Fala um. Aspersão e imersão. Então, vamos lá. Imersão é facinho, não é? Você vai imergir, ou seja, você vai colocar a pessoa debaixo da água e vai voltar a ela. Isso é usado na igreja batista, Assembleia de Deus e tantas outras denominações. Aspersão é quando eu pego um punhado de água, assim, né? E borrifo sobre a pessoa, tá? E tem a fusão. Então tem imersão, aspersão e efusão. O que é a efusão? Eu derramo a água sobre a pessoa. Algumas igrejas, elas têm, não sei se já foram em igreja presbiteriana ou metodista. Quando eu era criança, eu já fui batizado 2 vezes, gente, olha que bênção, né? Quando eu era criança, eu fui batizado na metodista. Lá tinha uma pedra, tipo mármore, Dri. E eles tinham uma bacia dentro, assim, faziam o formato de uma bacia. O que o pastor fazia? Ele pegava aquela água ali e derramava sobre a criança. Vocês já viram esse batismo? Acho que na igreja católica também faz dessa maneira, né? Tem alguns padres que já mergulham o bebê inteiro hoje em dia. Mas isso é a efusão. Deixa eu ver se é efusão ou afusão aqui, só para não falar errado para vocês. É afusão. Então é aspersão, afusão e imersão. Deu para entender esses 3 tipos? A nossa igreja reconhece os 3. Ah, por quê, pastor? Se Jesus foi batizado por imersão. Vamos pegar um caso à parte. Uma pessoa está internada no hospital. Não tem piscina para batizar. Às vezes ela está acamada. Ela recebe a palavra de Jesus e ela confessa Jesus como Senhor e Salvador e ela quer batizar. O que a gente faz, Zezé, com ela? Não, pega uma piscina, uma caixa d'água, nós tem que fazer por imersão. Os batistas são assim. O batista, se não descer as águas, eles não reconhecem o batismo. Você pode ver, no batismo agora que teve, eu até brinquei, coloquei no grupo dos jovens, eu acho, né? O batismo lá na Rússia.
Eles abrem um buraco no meio do gelo e 2 homens vão e abaixam o cara e volta, porque eles não acreditam em outro batismo. Então eles vão fazer por imersão, tá? Nós não, nós entendemos que a água é um símbolo, tá? Tem gente que é o mais crente ainda, não, tem que ser numa água corrente, porque tem que levar o pecado. Gente, o pecado não fica na água, não fica, vai por mim. Você pode batizar num rio? Pode, não tem problema. Mas pode batizar numa piscina? Pode. Eu posso pegar um copo de água e batizar uma pessoa por efusão, derramando sobre ela? Posso. O importante é o quê? É o coração da pessoa. Não adianta eu descer as águas por imersão. Eu fui batizado no Rio Jordão. Se o seu coração não estiver ligado a Cristo, se Ele não for o Senhor da sua vida, né? Aliás, está uma moda hoje, né? Muitos artistas, pessoas que têm dinheiro, não, eu tenho que ir lá no Rio Jordão para batizar onde Jesus foi. Besteira, gente. O importante do batismo é a confissão de fé, é arrependimento, é saber aquilo que Cristo fez por cada um de nós. Tá bom? Alguma dúvida? Não? Então vamos lá. Vamos passar para o seguinte. Vamos falar agora do outro sacramento, que é a ceia do Senhor. Algumas pessoas usam Santa Ceia. A nossa igreja ela coloca a ceia do Senhor, tá? Que é a mesma coisa. O que é a ceia do Senhor? De forma clara, é um outro rito, né? Um outro ritual que Jesus ensinou. Então a gente crê que a ceia ela é memorial e de comunhão. Por que memorial? O que a gente lembra na ceia? O que a gente traz à memória? Aquilo que Jesus fez por nós. Na Igreja Católica, eles ensinam que a ceia, que os elementos, eles se transformam mesmo em carne e em sangue. Eles creem na transubstanciação. O que isso quer dizer? O católico ele acredita que ele não pode morder o pão da ceia, porque ali é o corpo de Jesus. Mas eles não creem que é um pão. Eles acham que o pão se transforma em carne. É isso que a Igreja Católica ensina. Nós não ensinamos isso. A gente come o pão, continua sendo pão. Só que a gente está trazendo o quê? A memória, aquilo que Cristo fez por nós, entregando o seu corpo na cruz. Deu para entender? O vinho também, a mesma coisa. A gente crê que o vinho, ele não se transforma em sangue. Ele continua sendo vinho, sem álcool. Mas a gente participa lembrando do sangue que Jesus derramou por nós na cruz do Calvário, tá? E quem instituiu a Santa Ceia? Foi quem? O próprio Jesus. Vamos abrir em 1 Coríntios capítulo 11. Irmão, se alguém tiver dúvida, pode perguntar aqui, por favor, tá? Capítulo de número 11 de 1 Coríntios. No versículo 23, a gente vai ver o seguinte, ó. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Agora é interessante, quem fez a ceia? O próprio Jesus. Na noite em que ele foi traído, ele reuniu os seus discípulos e ele então fez essa santa ceia, ou a ceia. Primeira coisa, ele falou, pegam o pão, né? Ele partiu e ele disse: isso é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Primeiro elemento da ceia é o pão, que representa o corpo. Então quando os discípulos pegaram ali o pão, eles sabiam que eles estavam fazendo em memória dele, lembrando daquilo que era o corpo de Cristo. Por semelhante modo, versículo 25, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Segunda coisa que Jesus fez, ele pegou o cálice e disse: esse cálice é uma nova aliança que eu faço. Qual que é a nova aliança? O pastor Manuel no domingo ele falou um pouco disso. A aliança antiga,
Os animais tinham que ser sacrificados uma vez por ano para a remissão dos pecados. Na nova aliança, o que aconteceu? Jesus fez isso por nós. Lembra que João Batista apontou dizendo: Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Foi através do sangue dele que eu e você obtivemos a salvação. E quando eu participo da Santa Ceia, no versículo 26 fala, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Quando eu como o pão e tomo o cálice na ceia, eu estou anunciando que Jesus morreu, Ele ressuscitou e um dia Ele vai voltar para nos buscar, tá? Então, os dois sacramentos que a Igreja do Nazareno tem como um ritual sagrado deixado por Jesus e que a gente tem que fazer continuamente é o batismo e a Santa Ceia do Senhor. Alguém tem alguma dúvida com relação a isso? Não? Então vamos lá, para o outro artigo de fé. Fechamos aqui os sacramentos. Vamos falar agora sobre, está quase acabando já, gente, sobre a cura divina. O que a igreja fala sobre cura divina? Quando a gente fala de cura, a gente fala de enfermidade física e a gente também fala de enfermidades da alma espiritual, tá? A gente crê sobre a cura divina. Nós cremos na doutrina bíblica da cura divina e exortamos o nosso povo a oferecer a oração da fé para curar os doentes ou os enfermos. Então o que a gente crê? Que Deus pode curar pessoas. A gente crê nisso. E a gente tem que incentivar a nós orarmos uns pelos outros para que o Senhor opere curas e milagres no nosso meio. Se vocês puderem abrir rapidinho comigo, em 1 Coríntios mesmo, capítulo 12, no capítulo 12 ele vai falar dos dons espirituais que a gente já disse aqui. Dentro dos dons espirituais, no versículo 9 fala assim, e outro no mesmo espírito a fé, e outro no mesmo espírito dons de curar, e outro operações de milagres. Então, não tem como a gente negar que Deus usa pessoas para curar outras pessoas. Cura, Deus pode manifestar, milagres mesmo, né? Em diversas doenças. Doenças do corpo e também doenças da alma. Deus pode e nós cremos nessa verdade. Tem igrejas, eu estou reforçando isso, porque tem igreja que fala que o dom de curar acabou, né? Que só foi na época dos apóstolos. Eu não creio dessa maneira. Eu creio que Jesus ainda cura hoje. É lógico que tem alguns ministérios que exageram, né? Que levam também para o extremo disso. Que às vezes simulam curas para atrair gente, porque enfermidade todo mundo tem, tá? Mas a gente crê que Deus continua operando curas e milagres no nosso meio. O que a gente crê também, que é uma coisa que alguns cristãos não gostam de ouvir, mas eu vou falar, né? A gente crê na cura divina, mas a gente crê também no quê? A Igreja do Nazareno, que Deus cura através dos meios da ciência médica. Deus usa o médico, usa a medicina, usa a ciência para trazer o quê? Cura. E gente, vamos falar a verdade. Quando você está com uma dor de cabeça terrível, você pode orar, né? Falar assim, Senhor, eu creio que o Senhor tem poder para curar minha dor de cabeça. Mas se você tem um analgésico na gaveta, o que você vai fazer? Você vai tomar um analgésico. Ah não, mano, que Deus me livre, né? Ai, falta de fé tomar um analgésico. Não é, gente. É uma bênção a gente poder ter um analgésico para aliviar a nossa dor. Tantas doenças que nós temos no mundo, e Deus capacitou homens, deu inteligência, deu sabedoria, para trazer alívio às nossas dores, né? E eu posso citar aqui várias doenças. Câncer, hipotiroidismo, alergias, tantas coisas, gente, tantas doenças que a gente tem. Esses dias eu fui numa médica, na dermatologista, eu tenho essas rosáceas aqui na cabeça, é tudo, corpo,
que eu faço? Isso não tem cura, então vamos usar a medicina. Deus pode fazer, mas Ele também usa os médicos para fazer. Agora tem um porém, né? Tem muita gente que acha que até curar uma pele, um órgão, até aí tudo bem. Mas quando fala em depressão, quando fala numa doença da mente, aí o crente pira, né? Aí o crente já acha que é demônio, já acha que é obra de macumba, de feitiçaria. Gente, o cérebro, entenda uma coisa, ele fica doente como qualquer outro órgão do corpo, porque ele é um órgão. Tem gente que concorda em tomar remédio para o fígado, mas não concorda em tomar remédio para a cabeça. Ué, qual que é a diferença? Eu entendo que demônios agem na nossa mente, eu creio nisso, e que também Deus pode curar e pode libertar, porque o nome de Jesus é poderoso para fazer isso. Só que eu creio também no agir de Deus através da medicina para ajudar pessoas a enfrentarem problemas da mente, da alma e do coração. E a gente precisa pregar essa verdade, porque tem muito cristão que às vezes está aprisionado em cadeias espirituais e até mesmo em cadeias emocionais e precisa de uma ajuda médica. E a gente fica às vezes com receio, com preconceito, né? Eu não vou num psiquiatra porque é médico de louco. Ué, é essa mentalidade que você tem? Eu não vou no neurologista, né? Ué, segunda-feira eu levei minha mãe no neurologista. Deus capacitou. Você vê o cara falando como que funciona as conexões do cérebro. Gente, uma veinha, 2, 3 que entope na cabeça pode dar problemas. Oxigenação, e a gente às vezes fica, não, eu não vou me tratar porque senão eu vou mostrar que eu não tenho fé. Para com isso, né? Deus deixou a medicina. É lógico que a primeira esperança que temos é na cura divina. Eu vou recorrer ao Senhor, né? Eu vou colocar Ele à frente, mas lembre-se que Deus dotou e capacitou pessoas para ajudar, né? E para trazer cura, para trazer libertação, para trazer restauração de Deus para as nossas vidas. Graças ao bom Deus, gente, graças ao bom Deus, tem muita igreja e líder que se atentou para isso, graças a Deus, né? Existem casas já hoje, chácaras, onde a pessoa vai e fica uma semana para ser tratada na alma. Pessoas que recebem cura, libertação, que recebem medicamento, que recebem auxílio de um profissional, um psicólogo, psiquiatra, seja lá o que for, e que saem de lá restauradas, né? E quando a gente é restaurado, Deus usa as nossas vidas para restaurar outras pessoas também. Amém, gente? Vamos lá? Vamos para frente. Nós vamos falar agora sobre a segunda vinda de Cristo. Só mais 2 pontinhos e a gente já acaba aqui. Nós vamos falar sobre a segunda vinda de Cristo, depois sobre a ressurreição e o juízo eterno. A igreja do Nazareno crê que Jesus Cristo voltará outra vez, que nós, os que estivermos vivos, na sua vinda, não precederemos aqueles que morreram em Cristo Jesus. Então o que a igreja do Nazareno crê? Que um dia Jesus vai voltar. E como que vai ser isso? Pelo texto de 1 Tessalonicenses 4, fala que primeiro vão as pessoas que já morreram. Então vamos supor, vamos pegar as pessoas que já morreram aqui na igreja e que morreram em Cristo. Quando Jesus voltar, eles ressuscitarão primeiro. E depois os que estiverem vivos serão transformados e aí também arrebatados. É meio doido, né, essa história, mas é o que a Bíblia ensina. Então primeiro Jesus ressuscita os mortos. Em segundo, mas isso é muito rápido, né, instantâneo. Depois os que estiverem vivos serão arrebatados. Esse corpo nosso, ele vai ser glorificado, tá? Eu não vou subir com esse corpo, graças a Deus, né? Porque eu não quero mais dor, não quero mais luta, não quero mais problema. E a Bíblia fala que no céu não haverá choro, dor, morte, não haverá nada. Então esse corpo não serve para o céu. Então ele vai passar por uma transformação. Como, gente? Não sei. A Bíblia só fala que o nosso corpo será glorificado para entrar no céu, tá bom? Beleza, Jesus voltou. A grande crise que existe dentro dessa segunda vinda de Cristo
é em que momento ele vem. Será que Jesus volta antes da grande tribulação, que serão de 7 anos? Será que Jesus volta no meio da grande tribulação, nos 3 anos e meio primeiro? Ou Jesus volta no final da grande tribulação? Eu não sei, né? A Bíblia, ela não fecha dizendo assim, ó, Jesus vai voltar antes da grande tribulação. A Bíblia só afirma uma coisa, que a gente tem que estar preparado. Eu tenho, de um tempo para cá, depois que eu ouvi um historiador, teólogo chamado Rodrigo, eu tenho ouvido também comentários de outros pastores, mas eu não descarto mais a igreja passar pela grande tribulação, não descarto, né? As coisas têm acontecido de uma maneira muito rápida. A gente tem visto o plano do inimigo em destruir famílias, em destruir igrejas, cristãos e assim por diante, e também está caminhando para um governo unificado, né? Eu não sei se vocês viram essa semana, estava comentando com o Nani, falou comigo, né? E a gente estava comentando isso vindo para cá, sobre aquela moeda digital, que, como que chama mesmo, Nani? Dex, né? Que primeira moeda digital aqui do Brasil, moeda digital. Você acha que o meu avô, que morreu já há 30 anos atrás, ele ia imaginar que ia ter moeda digital? Então, assim, por que eu estou falando isso? Porque o anticristo, ele vai governar mundialmente. E a Bíblia fala que haverá uma marca da besta. Fala que pode ser na mão ou na testa. E que se você não tiver essa marca, você não vai poder comprar, vender e negociar. Vocês querem que eu fale o que eu penso? Pode ir. Com a mão, né? E toda feliz, né? Mal sabe o que pode acontecer com isso, né? A Adri está falando que já está pagando com a mão, né? Que deve ter ou a impressão digital ou algum chip que está na mão da pessoa. O que eu penso sobre isso, gente? Quando acabar a moeda papel, eu creio que o anticristo vai estar já muito próximo para estar governando aqui no mundo. Porque aí ele vai conseguir controlar. Porque a moeda papel descontrola. Eu quero comer um pastel, pego lá R$20 e vou lá e como pastel. Se é digital, eu vou comer também o pastel, mas eu vou ter que ter um aplicativo, alguma coisa para pagar esse negócio. E se eles fizerem um aplicativo que liga a marca da besta, né? Esses dias o Nani comentou comigo que o Iti, né, que é aquele banco digital, estava fora do ar. Iti, Itaú, Nubank, ficou tudo fora do ar. Aí eu virei para ele e falei, tá vendo, Nani, como que a gente já está refém de um sistema? Já está refém. Gente, eu dificilmente, e eu já tenho amanhã eu vou fazer 45 anos, eu já não sou tão novo e não tão velho, mas eu já tenho anos que eu vou nos lugares e não pago mais em dinheiro vivo, em papel, não pago. Eu não ando com dinheiro papel no bolso, né? Com a vinda do Pix ainda, que é uma facilidade ainda maior, uso menos ainda. Então já está meio no digital. A geração talvez da Alice nem vai saber o que é dinheiro papel, né? Moeda. Já nem deve saber, né? Já é cartão, já sabe, a Manu. Na mente dele já está muito mais embutido do que na nossa mente isso. Então eu creio que Jesus ele está muito próximo a voltar. Eu só não sei dizer quando ele vem, no sentido de antes da grande tribulação, no meio, no final, não sei, né? Tem as três pensamentos teológicos que uns acham que vem antes, no meio e um depois. Eu não afirmo nada. Eu só sei de uma coisa, a gente tem que estar preparado, porque a grande tribulação pode chegar a qualquer momento e a gente pode passar, né? Não fica achando que você é a última bolacha do pacote. Deus não poupou nem o seu próprio filho. Não, mas eu sou, né, menino dos olhos de Jesus, né, o alecrim dourado. Para com isso, a gente pode passar sim. O povo lá no deserto, 40 anos eles viveram no deserto. Deus não poupou. Então, a única coisa que eu peço é que Deus tenha misericórdia de nós e nos dê graça para enfrentarmos os tempos difíceis. E por fim, sobre o arrebatamento segunda vinda, alguém tem dúvida, gente? Não mesmo? Deixa eu ver aqui
Na internet também não. Então vamos lá no último agora. A ressurreição, o juízo e o destino eterno. Então o que a gente crê? A gente crê que depois da vinda de Jesus, nós seremos os que morreram ressuscitados, os que não morreram serão arrebatados, e que depois haverá o juízo e a condenação. E o que é o juízo e a condenação? Vamos abrir comigo no texto de Apocalipse. Deixa eu ver se é o 20 aqui. Apocalipse, que é o último livro da Bíblia. Vamos pegar o 1 rapidinho, só para depois eu vou para o 20. O 1 diz assim, Apocalipse 1, versículo de número 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então aqui está falando que Jesus vai voltar, a gente não sabe quando. Agora vamos para Apocalipse Apocalipse 20. Aqui, versículo 11. Apocalipse 20, versículo 11. Então, antes de ler aqui, rapidinho, a gente crê na ressurreição dos mortos, que tanto os corpos dos justos como os injustos serão ressuscitados. Os que tiveram feito o bem, caminhado com Cristo, irão para a ressurreição da vida, e os que tiverem feito mal vão para a condenação eterna, tá? Em Apocalipse 20 fala sobre isso, versículo 11, diz assim, vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes, os pequenos, postos em pé diante do trono. Olha que interessante isso agora. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Então, o que a Bíblia fala? Que nesse dia serão julgados todos os mortos, todas as pessoas. Como que vai ser, gente? Eu não sei, porque é muita gente, né? Mas diz a Bíblia que vai ser um a um julgado. Os que tiveram feito mal vão para a condenação eterna, para o lago de fogo. Nós vamos falar aqui rapidinho. E os que fizerem e andaram com Cristo vão para a vida eterna. Não vai ser condenado à morte eterna, tá? Olha o que diz o versículo de número 13, Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Versículo 14, para quem não acredita no inferno, olha o que diz aí, Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então a Bíblia fala de um destino eterno, de juízo eterno. Nesse dia aqui, gente, não vai ter como o que foi salvo ir para o inferno, e nem o que foi para o inferno ser salvo. Já há uma sentença de Deus, né? Todos os nossos atos estão registrados no livro. Agora, o que deve trazer conforto ao nosso coração? Que aquele que vive com Jesus, o nome dele já está escrito em qual livro? No livro da vida. O próprio nome diz, livro da vida, não é livro da morte. O livro da vida é para a vida eterna. O livro da morte, ou os livros que ele fala aqui, é para condenação. Então diz que o inferno e a morte eles serão lançados num lago de fogo, né? E ali ficarão as pessoas então que receberão a condenação eterna. A gente tem que falar do inferno com pelo menos dois pensamentos, né? Não é um lugar que eu quero estar.
E eu creio que você também não quer estar lá, né? Então que a gente viva cada dia a vida de Cristo. Segundo lugar, o que eu não desejo para mim, eu também não desejo para a pessoa que é o meu próximo. Então isso nos traz um alerta que a gente precisa pregar, anunciar. Não tenha vergonha de falar de Jesus, gente. Vergonha zero. Porque você pode estar dando um passaporte da vida eterna para ela, através daquilo que você está pregando. Você pode mudar, não a vida dela aqui terrena, você pode mudar o destino eterno dela. Sabe qual que é o lugar que eu mais gosto de pregar? Não é na igreja. O lugar que eu mais gosto de pregar é no velório. Verdade mesmo. Sabe por quê? Porque no velório, as pessoas estão atentas ao que está acontecendo ali. Elas estão falando, puxa, hoje foi ele, amanhã pode ser eu. E ali você vem com a palavra redentora de Cristo, né? Aqui vai ser dor, sofrimento, e nós um dia vamos passar pela morte. Mas e depois na eternidade? Você quer a morte eterna ou você quer a vida eterna? Então que eu e você possamos pensar a respeito disso, tá bom? Deu para entender? Alguém tem alguma dúvida? Creio que na internet aqui também ninguém perguntou nada. Deu para entender a questão do arrebatamento e do juízo eterno. É lógico que a gente não vai conseguir falar, né, sobre milênio, algumas coisas a Igreja do Nazareno, ela deixa em aberto, porque são brigas teológicas e que não vai levar a lugar nenhum, né? É que nesse negócio, Jesus vai voltar antes ou depois da grande tribulação? Não sei. Esteja preparado, né? Esteja preparado, porque se ele voltar antes, glória a Deus, lucro. Se ele não voltar, glória a Deus também, ele vai nos fortalecer para passar aquilo que a gente tem que passar, tá? Bênção, gente. Vamos ficar em pé, nós vamos orar. Eu quero orar aqui pelo Roger, que pede oração pela vida dele e pela família. A Sheila que está aqui presente, a Sônia, o Gerson também, pede oração por todos os irmãos que estão enfermos. O André também que está aqui, a Bárbara, sua noiva está aqui também, Davi. Pede oração pela saúde dela e pela saúde de todos. Vamos orar, erga suas mãos. Pai, obrigado por essa noite, obrigado por tudo que nós aprendemos aqui através da Tua Palavra. Que o Senhor agora possa despedir cada um de nós em paz. Que o Senhor possa estar, ó Deus, abençoando cada vida que se achegou aqui, aqueles que estão em casa também participando desse culto online de estudo. Que o Senhor abençoe a vida do Roger, dos seus familiares. Que o Senhor abençoe, ó Deus, a vida do Gerson, Pai, que pede aqui pelos enfermos. Que o Senhor coloque a Tua mão sobre as pessoas que estão doentes. Nós oramos pela Bárbara também. Pedimos para que o Senhor coloque a Tua mão sobre ela, enviando a Tua cura, a Tua provisão e a Tua restauração à saúde da Tua filha, Pai. Oramos pelos demais irmãos e irmãs da nossa igreja, por cada família. Abençoa, Senhor. Cumpra o Teu plano, o Teu propósito em cada um de nós, Pai. Os que estão aqui também participando do culto presencial, abençoa, Senhor. Envia a Tua graça, a Tua bondade, a Tua misericórdia sobre cada um de nós. E que o Senhor, ó Deus, esteja suprindo aquilo que nós necessitamos em Cristo Jesus. Que o amor de Deus, a graça redentora de Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre nós hoje, para todos sempre. Amém. Gente, Deus abençoe. Fiquei feliz, viu, de vê-las aqui com a gente. Deus abençoe a todos. Dê um abraço em quem está ao seu lado e um ótimo final de semana para vocês.